Planeta Terra 2020. Você está estressado? Você e 99% da população devem estar em estado de estresse absurdamente alto. Como isso acontece e o que podemos fazer para melhorar hoje esse estresse absurdo que você tem? Mas antes disso, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, ative o sininho, roda a vinheta que eu já volto. Dr. Luiz Ribeiro, do canal Mais Saúde, e esse vídeo hoje vai te deixar um pouquinho estressado, mas no final você vai ter a sua recompensa e saber, em alguns passos bem simples, o que você pode fazer para, a partir de hoje, já melhorar bastante seu estado e enfrentar todas essas situações que você achava que não conseguiria, não aguentaria, não poderia passar, mas está passando mesmo. É com você, doutora Luciane Marques. Olá, pessoal, tudo bom? A ideia aqui não é deixar ninguém mais estressado, pelo contrário, a ideia é desestressar. Mas antes da gente desestressar ou estressar, vamos entender o que é o estresse. O estresse é uma reação normal do nosso corpo diante de algum motivo que você precise preservar a sua vida. Então, se a gente voltar para os nossos antepassados, para o homem da caverna, por exemplo, ele tinha um leão na frente dele e ele precisava preservar, ele precisava se safar daquela situação. Então, o organismo prontamente se preparava todo, acionava vários mecanismos para poder você lutar ou fugir. Essa reação nós ainda temos. Só que hoje nós não nos deparamos com um leão por aí na nossa frente, mas a gente se depara com diversas outras situações em que provoca a mesma reação fisiológica no nosso corpo. Uma preocupação com a conta que nós vamos pagar amanhã, é uma preocupação com o nosso trabalho, com o horário, é uma preocupação que o filho ainda não chegou, que já está tarde, preocupação de várias maneiras. Também tem muito a ver com a forma como você percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí, disso a gente fala lá nas crenças, no script de vida que a gente já vem falando. Hoje nós vamos ficar com as reações fisiológicas do estresse no nosso corpo. Quando você tem um fator estressante, o seu corpo prontamente aumenta a produção de adrenalina. A adrenalina vai promover em você um aumento da frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória e olha só, você vai ter aquela sensação de taquicardia, né? Porque aumenta o batimento, a respiração se torna mais rápida e você vai hiperventilar, isso vai promover em você uma alcalose respiratória. Você vai ter, além dessa sensação de aumento da frequência, uma sensação desconfortável no seu peito, você pode vir a ter algum tipo de dormência nos dedos, às vezes um pouco na face também. Isso, às vezes, é um fator que gera muito medo. Isso é na fase aguda. Você vai ter uma vasoconstrição dos seus vasos periféricos, porque você precisa concentrar sangue nos músculos, você precisa ter prontidão para correr ou para lutar. Você vai diminuir o ácido digestivo, então você vai ter uma digestão paralisada ou muito lenta, porque isso não é importante, e diversos outros recursos que você teria normalmente para o seu corpo, vai todo para esse momento. O ramo simpático, ele é acionado e você entra em tensão muscular, que é para ter a prontidão, e todos esses efeitos. Além da adrenalina, a gente tem também o aumento da produção do cortisol. Quando isso acontece, quando nós temos o aumento do cortisol, nós temos uma diminuição muito significativa da serotonina. Aí começa a desencadear outros tipos de problemas para o nosso corpo. Nessa pandemia, em que nós estamos trancados dentro de casa, e não é só trancado, nós estamos afastados. Eu, pessoalmente, acho muito constrangedor encontrar pessoas conhecidas que eu gosto e ter que manter distância
a relação, a maneira de se relacionar ficou muito diferente. E eu, sinceramente, eu ainda não me acostumei com isso. Eu fico me sentindo muito perdida nisso, me sentindo mal, constrangida mesmo. Eu tenho saudade de abraçar as pessoas, de beijar e de estar mais próxima. Então, todo esse cuidado, essa coisa de você se afastar das pessoas na rua, atravessar e usar máscara, isso são coisas que fogem à rotina que a gente tem desde que a gente nasceu. Então, isso é um fator estressante para muitas pessoas, como está sendo para mim. Outra coisa nessa fase, a escassez do dinheiro, porque muitas pessoas ficaram sem os seus empregos. Muitas pessoas mantêm o emprego, mas não têm a renda. E muitas pessoas, elas não sabem nem como vão recomeçar. Perderam seus negócios de vez, faliram. Então, tem diversos motivos para você estar estressado. O que acontece numa fase, depois dessa fase aguda do estresse, é a desadaptação ao estresse. Essa fase da desadaptação pode acontecer com um mês e pode levar um pouco mais de tempo para a pessoa entrar nessa fase. Significa exaustão adrenal, porque você vai produzindo cortisol, 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 cortisol e adrenalina. Chega um momento que a suprarrenal ela já não aguenta mais. E aí ela fala assim, para. E aí, nesse momento, há uma queda violenta do cortisol, do nível de cortisol, e junto com ele do nível de serotonina. Então, as pessoas começam a entrar num estado de depressão, de mundo preto e branco, de falta de ânimo, de desistência, e vários outros problemas vêm junto com isso. Porque quando a gente tem essa baixa de serotonina, consequentemente, a gente também tem uma baixa da melatonina, que é o hormônio indutor do sono. E aí a gente começa a ter problemas para dormir. Você quer relaxar, está cansado, mas você não consegue se desligar, você fica ali se revirando na cama e pensando um monte de coisas e você não consegue dormir. Ou você pode até pegar no sono, mas o teu tônus simpático ele ainda está tão alto pelo estresse que você dorme mal, você pode apresentar bruxismo, é o ranger dos dentes, e você vai acordar cansado. Você pode acordar com dor de cabeça, porque a tensão muscular também provocada pelo aumento desses hormônios também pode provocar essa tensão na musculatura ou também pela diminuição da vascularização. Então, são vários fatores e você vai ficando cada vez mais cansado, sem energia. Até porque, quando você tem um aumento da produção do cortisol, você tem aí uma dificuldade da absorção da glicose pelas mitocôndrias, que são a nossa usina de energia. E nós ficamos mais cansados. E, consequentemente, o nosso cérebro, ele sente a falta de energia e ele começa a emitir um alerta que é para você comer, para suprir essa necessidade. E o seu corpo vai ter desejos de comer açúcar, gordura e carboidratos. É possível a pessoa passar a vida toda com esses sintomas e achar que é normal? Ou seja, existe nosso organismo tem uma capacidade de habituação muito grande, mesmo em níveis de estresse muito, muito alto. São fenômenos bastante conhecidos. Em lugares que as pessoas têm risco de vida muito grande, como situações de guerra ou situações políticas muito graves nos seus países, as pessoas parece que vão se habituando a isso. E elas parecem que vão vivendo a sua vida de uma maneira normal. A médio e longo prazo, como isso afeta o nosso corpo? É possível que nós possamos viver de maneira razoável com todo esse estresse? Você vai ter uma tendência, se isso é por tempo muito longo, você vai gerar algum tipo de adaptação para poder você sobreviver. Ou você vai mudar a forma como você é atingido por aquilo, e aí você pode mudar o seu sistema de valores, seu sistema de crenças, ou você vai ali mais ou menos que levando, mas você se acostuma com o funcionar ruim do seu corpo e acha que esse é um padrão normal, que você está bem, que é isso aí, que é o seu dia a dia.
Só que o seu corpo ele vai começar a responder com problemas. Quando você vai produzir mais cortisol, você precisa de vitamina C, você precisa de zinco. Então, são coisas que normalmente iriam para a sua pele, para os seus cabelos, para as suas unhas. Elas vão ficar fracas porque isso não é importante. A digestão, ela começa a ficar prejudicada porque você tem uma diminuição na produção do ácido clorídrico. Então, você tem uma digestão mais lenta. Você começa a ter aquela sensação de barriga estufada, de mal-estar. E aí você acha que isso é normal e vai viver na sua vida, mas o seu corpo está sendo desgastado. Seu corpo está... É como você ter um carro e utilizar ele de maneira errada. Ele vai ter uma sobrevida menor do que se você usasse ele de forma correta. Ok. Essa informação acho que é muito importante porque as pessoas elas acreditam que se elas sobrevivem de uma maneira que elas acham naquele momento razoável, é que talvez elas não estejam com problema nenhum. Mas eu acho que talvez isso seja mais ou menos como as pessoas que fazem algum tipo de exercício e usam sobrepeso, por exemplo. Eu já conheci corredoras que corriam com sapatos muito pesados, como se fossem botas ou coturnos, para depois fazer um treinamento com um tênis bem leve. E aí elas tinham aquela sensação de que realmente o esforço maior produziu uma resistência maior e depois, quando ela começa a correr sem aquele peso todo, ela vê quanto ela pode realmente correr. Então, acho que o nosso corpo ele tem uma capacidade incrível de adaptação, por isso o ser humano ele é o que é, domina a face da Terra todinha, porém, isso não quer dizer que seja saudável, não é isso? Não, até porque você vai ficar com uma imunidade baixa, você vai ficar resfriado mais vezes do que normalmente ficaria, vai apresentar problemas de pele, e as que mais se apresentam, nesse caso relacionado com estresse, é o vitiligo, a psoríase, a pessoa também acaba engordando, tem dificuldade para emagrecer por esse mecanismo, tem queda de cabelo. Então o organismo ele se adapta, mas tem um custo muito alto, é isso? Então é correto dizer que teria uma diminuição na perspectiva de vida? Ou Tem. Isso assim, acho que mas é bem claro que já foi colocado, a qualidade de vida já está comprometida, mas pode atingir também a perspectiva de vida, o tempo que a pessoa poderia viver? Porque o estresse, ele aumenta a pressão, a tensão arterial. Também sobrecarrega o coração, você está sempre com uma frequência acelerada. Então, o seu corpo, se você tem um estresse pontual, o leão está ali, aí você foi resolver o problema do leão, acabou. O homem da caverna, ele precisava dessa tensão toda, ele saía para caçar, era aquela corria e tal, ele tentava se salvar, se salvava, voltava para a caverna, comia e descansava. Acabou o estresse dele. Pois é. Entendeu? E nós não. Nós ficamos matando um leão que nem existe. Nós ficamos com os nossos pensamentos focados em alguma coisa. Às vezes é um problema pontual, mas às vezes é um problema que nem existe, nem aconteceu, e a gente está ali fabricando aquilo, pensando, e o corpo está reagindo. Porque lembra que o cérebro, para ele, tanto faz se é real ou se é imaginação? Sim. A reação vai ser igual. Então, o ser humano, pela sua capacidade de imaginação, de criação, desenvolvimento, ele acaba criando também problemas por usar mal esses recursos. Eu acho que vou dar um exemplo aqui, que disseram para mim alguns dias atrás, eu achei muito interessante essa colocação, que um animal doméstico, você sai com ele na rua, o cachorro, e aí ele vê outros cachorros e por acaso aquilo irrita o animal, ele late, ele se eriça todo, ele se sente ameaçado de alguma maneira, mas se virar a esquina, o outro animal foi embora com outro dono, ele volta ao estado normal dele e não passa o dia inteiro ruminando quem é aquele cachorro, por que ele invadiu meu espaço, o que eu vou fazer para evitar isso. Ele não faz como o ser humano faz, que é capaz de ficar dias, meses, anos remoendo a mesma situação, revivendo ela, recriando, criando mais estresse com relação àquilo. O animal, ele pontualmente resolver aquela questão, ele tende a abandonar. Seria isso, né? Tem um livro que, infelizmente, eu não tenho acesso a esse livro, é um livro que está esgotado, que é As Zebras Não Têm Úlceras. Eu acho que o nome é esse, é muito interessante, porque fala mais ou menos isso. A zebra está lá, ela foge do leão, que ela vai ser a caça, mas depois que ela se safa, o leão vai embora, ela volta para o normal dela. Está tudo bem.
A não ser que né? tenha alguma coisa que faça lembrar do perigo que ela está correndo. Mas enquanto não tem esse start, ela não cria. Ela entra com esse mecanismo de luta e fuga na hora da necessidade. Passou, ela volta para o normal. Isso aí é legal, é tranquilo. Isso aí é o que seria assim o normal, o ideal. Então Só vamos que lá. a gente não faz isso. Então, considerando que nós somos animais muito racionais, como o ser humano é um animal muito racional, nós estamos sujeitos à nossa própria criação mental. Tudo a gente tende a turbinar e aumentar. O que nós podemos fazer hoje para melhorar isso? Coisas práticas do nosso dia a dia que a gente já pode fazer hoje. Quando terminar esse vídeo, a pessoa que está na sua casa, você que está na sua casa assistindo a gente aqui, já pode começar agora a fazer para melhorar a questão do estresse. O que elas podem fazer? Olha, Luiz, eu separei sim algumas coisas, trouxe até uma surpresa para quem estiver aqui assistindo esse vídeo, que eu vou colocar aqui no decorrer. Para minimizar o impacto do estresse na nossa saúde, e eu acho que nós vamos precisar muito disso agora saindo dessa quarentena, porque nós vamos encontrar muitas pessoas entrando no período da depressão por conta da exaustão que já se deu. Primeiro, é olhar para esse lado emocional, cuidar do lado emocional da pessoa. E aí a gente vai verificar também as crenças, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, mudar esse olhar para o problema e, consequentemente, ela vai mudar o sentimento dela com relação a isso, e já é um alívio. Outra coisa é a gente olhar para a nossa alimentação e para os nutrientes, vitaminas e minerais que estão em déficit, que já foram gastos, que a gente não conseguiu repor porque a gente nem se alimentou bem. Existem alguns alimentos que você já pode começar a colocar a introduzir na sua alimentação a partir de agora, que já vão ajudar. São alimentos ricos em triptofano, ele é um precursor da serotonina. Então, você pode começar a introduzir, a partir de agora, na sua alimentação, alimentos naturais. Evite farinhas, alimentos processados. As farinhas são estressantes, são alimentos estressantes, a pimenta é estressante, o álcool é estressante. Diminui essa gama de alimentos muito fabricados e venha para a comida, aquela que a gente encontra na feira mesmo, né? São os alimentos naturais, são os legumes, os grãos, as frutas. Então você pode introduzir aí o abacate, que vai ser rico em glutationa, a banana, que tem triptofano, a lentilha, o grão de bico, também são ricos em triptofano, vai ajudar na produção da serotonina, que vai te fazer melhorar esse humor. Eu acho que de cara isso já vai ser muito bom. Eu vou deixar uma relação de alimentos que você pode introduzir na sua alimentação na descrição desse vídeo, que você já pode começar a seguir. E a novidade também que eu tenho, que eu queria deixar, é que nós temos um canal lá no Telegram. Eu vou deixar o link aqui, porque lá no canal do Telegram eu vou postar um teste para você saber seu nível de estresse. E a partir daí, do seu nível de estresse, você vai poder tomar as providências. Se você continua tomando café, Coca-Cola, se você vai tomar um chazinho. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse estado, tá? Mudando a alimentação, suplementando algumas coisas, vitaminas e minerais, os hábitos de vida e também lançando mão de algumas ervas que são extremamente importantes para fazer você relaxar, melhorar o sono e manter um bom humor. A pergunta que eu tenho para fazer para você agora talvez seja a mesma que algumas estejam se perguntando também ao assistir esse vídeo. Essa mudança de alimentação, ela tem que ser para sempre? Ela tem que ser muito radical? É possível fazer uma transição e depois mudar os hábitos? Como é que fica isso? Como é que funciona isso? Olha, quando você está estressado e você tem muita vontade de tomar álcool, tomar bebidas estimulantes, comer açúcar, comer carboidrato, esse não é você. Quando você começar a desestressar, você não vai ter essa necessidade que tem hoje de comer isso tudo. Então, não se preocupe, porque é gradativo. Você não vai precisar deixar de comer a sua pizza ou para sempre. Não tem problema você comer
coisas industrializadas. O problema é você fazer disso o seu dia a dia. Aí o seu corpo começa a entrar em desequilíbrio, porque nós não fomos feitos para comer essas coisas, para ter esse tipo de combustível. Pensa sempre assim, o combustível que você vai botar no seu carro, na sua Mercedes, na sua BMW, é um combustível qualquer? Você pode até colocar, mas o desempenho vai ser afetado. A mesma coisa é o nosso corpo. Se a gente usar o combustível adequado, a gente vai ter um corpo fantástico rodando ali sem dar problemas. Porém, não fique preocupado com isso. Vamos fazer o passo a passo agora, vamos sair dessa fase e vamos adequando. Com o passar do tempo, você vai ver que muita coisa que você está introduzindo agora na sua alimentação, elas vão ficar, porque você vai gostar, porque você vai se sentir bem. E muita coisa que você hoje está comendo em excesso, que você acha que não vai conseguir viver sem isso, é uma necessidade desse momento. E que quando você reorganizar o seu corpo, isso vai deixar de ser uma necessidade. Então não se preocupa com isso. Vai dar tudo certo. Muito bom, muito obrigado. Então vamos ficando por aqui. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber recomendações toda vez que um vídeo desse for postado. Um grande abraço e até mais. Tchau! Se inscreve no canal lá do Telegram, porque vocês vão ter acesso ao teste e vocês vão entender a situação, em que nível de estresse você está hoje. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só clicar em cima e vai direto para lá para o canal. Você vai ter acesso a esse teste e outros que nós vamos colocar, outras informações também.